Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje, dia 25/10/2020, 16 horas e 44 minutos horário local, 17 horas e 44 minutos horário de Brasília. Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo à nossa análise semanal. Esse é o nosso programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para participar do grupo fechado, imersões e aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela. Tem um link aqui na descrição do vídeo também. Lembrando, todas as análises são de cunho educacional, não devem ser seguidas, replicadas ou tomadas como base. Eu conto com a sua curtida, com o seu comentário, interaja aí na área de comentários, entre lá no grupo aberto, tá aqui o link na descrição, entre no grupo fechado, é só entrar em contato comigo. Sempre vou ter muito prazer de ter você, de ter tua companhia nos grupos aí, tá bom? Maravilha, pessoal. Então vamos lá para as nossas análises. Para você que não conhece o grupo fechado, este aqui é o grupo fechado. Eu passo ali a semana inteira fazendo análise para a galera, inclusive tem a planilha de operações agora, né? E nessa planilha, inclusive, está aqui os ganhos dessas últimas semanas, operações iniciadas no dia 20, e aí já foram encerradas, inclusive, teve stop, teve ganho, no geral tivemos mais ganhos do que perda, e isso é o que importa. E durante a semana eu passo a semana inteira analisando papéis aí para a galera, informando tanto análise técnica, fluxo, fundo de investimento imobiliário, opções, mercado internacional, long short, commodity. Por sinal, a aula desse mês do grupo fechado, a galera votou aí por long short, até o momento é o que está ganhando. A aula vai ser dia 31/10, ao vivo para quem participa do grupo fechado, com interação completa comigo. A galera pode perguntar, fazer pedido e tudo mais ali mesmo durante a aula. Então, para você que não participa do grupo fechado, te convido a entrar, tá bom? Maravilha, pessoal. Então, vamos lá para a nossa análise. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Começando lá, então, pelo dólar versus o real. No semanal, nós temos aqui uma flâmula, né? Um triângulozinho ali que, com o movimento anterior, parece uma mini flâmula que dá muito a ideia do movimento anterior. Eu acredito que essa semana o dólar vai estourar esse triângulo aqui no gráfico diário para cima, tá? E aí nós temos ali o teste de 5,69 como ponto de resistência. Caso passe dali, aí a gente já mira, vamos ver, 5,78 e 5,96. Esses são os pontos para cima, caso o dólar consiga romper esse triângulo aqui no gráfico diário, tá bom? O EWZ, pessoal, na semana segurou na LTB, não conseguiu passar, fechou o gap, bateu na média de 20 no gráfico semanal. O volume foi interessante, sim. Então no semanal aqui o ativo fez um pullback na LTB. Agora é aquela velha história, vai conseguir romper ou vai vir brincar no fundo de novo aqui nessa região de 27,70 dólares. No gráfico diário deixou aqui um candle feio, né? Um sinal de topo, é uma tweezers aqui, né? Uma pinça, né? Então nós olhamos para baixo. Olhando para baixo aqui de cara, nós temos aqui a região do 28,5 dólar. O SP500 na semana trabalhando em queda de 0,53, veio quicar no topo histórico anterior, veio quicar na média de 9 períodos, veio quicar no topinho anterior recente aqui no gráfico diário e voltou. No gráfico diário nós tivemos aqui um PC de compra acionado na sexta-feira e aí fica a grande dúvida se o mercado vai conseguir deslanchar o movimento para cima novamente para ir testar a resistência ou se isso foi somente um voozinho de galinha. Nós temos essa LTB aqui como baliza. O mercado pode muito bem segurar nela. A abertura do mercado hoje vai ser muito importante. O Dow Jones na semana trabalhando aí em queda de 0,95, também bateu aqui na média móvel de 9 períodos, lembrando que o Dow Jones foi o único dos índices nos Estados Unidos que não conseguiu renovar topo histórico. No gráfico diário nós tivemos aqui um 9,1 de compra também, mas vale frisar que diferente dos demais irmãos não se segurou aqui nessa resistência, nesse suporte de 28.363. Nasdaq na semana caindo 1%, nós temos aí ela no gráfico diário se segurando forte aqui nessa linha que é a neckline do ombro, cabeça ombro invertido, e aqui ainda não ativou o PC de compra, mas deixou no gatilho para essa próxima sessão, tá bom? Vale frisar que no gráfico de 60 minutos a gente tem divergência aqui no IFR 14 no S&P, beleza? Maravilha. Falando do VIX agora, pessoal,
O VIX no semanal chegou a estressar a LTB, mas voltou, chama atenção o movimento dele na sexta-feira, devolveu forte até a média de 20. Estaria o VIX preparando essa armadilha aqui? Fundo, topo, fundo, bateu na média de 20, agora vai estourar o pivô de 30,06 com alvo em 34,60? É possível, veremos se isso irá acontecer. Para mim, essa visão só invalida se o VIX fechar abaixo de 26,20. Caso contrário, continuo com essa perspectiva. No gráfico semanal do ouro, completamente de lado, média de 20 bem encostadinha do preço, ficar de olho aqui para uma eventual explosão aqui, continuidade do movimento. No gráfico diário aqui, nós estamos tendo os topos e fundos irregulares, né? Os fundos mais altos, mas os topos mais baixos, então nós estamos aqui tendo uma indefinição no momento. E o petróleo na semana cai 2,66. No gráfico diário teve uma porrada mais forte, né? Imagino que o petróleo vai perder esse 41,30 aqui, e olhando para baixo ele mira realmente ali a região dos 39,60, 39 dólares, tá bom? O DXY trabalhando em queda forte essa semana, 1%. Estaria o DXY fazendo uma casinha aqui no gráfico semanal, fundo, topo, fundo, para fazer pivô? Veremos. E o índice emergente trabalhando em alta essa semana, inclusive fechando a máxima de 1,67 e rompendo inclusive o topo anterior. Não rompeu, está batendo exatamente nele. Tem divergência aqui no gráfico dia semanal do índice emergente, olhando para cima continua mirando 49,48, mas imagino que aqui no gráfico diário esse topo duplo vai existir. E aí o topo duplo aciona realmente se perder 45 dólares, tá bom? O ponto para baixo que chama no momento é justamente a mínima deste candle em 45,02 do dia 15 de outubro, beleza? Maravilha, pessoal. Então vamos falar do nosso mercado aqui, começando ali pelo nosso Ibovespa. Vamos lá, começando ali pelo Ibovespa. No semanal, pessoal, nós fomos lá bater a resistência de 101,5 que a gente comentou. No gráfico diário, na sexta-feira, deixou um padrão de candle, tá? Inclusive, olhando a banda de Bollinger, né? Nós fomos lá na banda e voltamos, deixamos um padrão de topo bem forte ali. Nos indicadores eu ainda não vejo nenhuma divergência, nada do tipo que aponta para baixo. Mas é lógico que a distância da média de 20 incomoda. Então, olhando aqui, o mercado ele pode querer vir buscar a retração dos movimentos anteriores, ali na média de 9, né, pessoal? Eu imagino que esse vai ser o caminho mais lógico no momento para o mercado vir buscar a média de 9, quem sabe até essa LTB que agora sirva como pivô e tudo mais. E olhando esse movimento como um todo, fazendo a retração do movimento inteiro, nós estamos falando aí de alvos para baixo em 98.730, 97.714. Então ficar de olho aí nessa próxima semana que o mercado pode querer aí aprontar uns 3, 4% para baixo, tá bom? Para mim, o ponto onde o mercado vem buscar é 98.310, que é justamente o topo anterior onde teve muita briga. Então nós estamos falando aí algo em torno de 2,90, 3% de queda, beleza? Essa é a minha visão. E invalida se realmente o mercado conseguir romper o topo anterior, beleza? Romper no topo anterior, aí a história já muda totalmente, ok? Falando do BOVA11, a visão é exatamente a mesma. No BOVA11 eu vou dar uma limpada nesse gráfico aqui, acho que nós podemos atualizar os nossos pontos, né? Sempre mantendo um estudo bem limpo, fidedigno e legal. No gráfico de 60 diário aqui, nós temos aqui essa LTB, que agora serve como suporte. Então, olhando para baixo aqui, caso o mercado realmente confirme esse movimento de topo, nós temos como pontos 95,15, sendo que o topo anterior realmente é um ponto muito nevrálgico ali, justamente a região de 94,70. A média de 9 está bem longe, então seria bastante agradável uma semana de queda aí, mercado vindo bater nos 95, 94, média de 20 encostar por aqui e o mercado deixar um padrão de fundo aqui nessa região para vir realmente acionar pivô aí no gráfico diário. Seria espetacular. Pô, Luciano, no gráfico semanal aqui nós não temos uma bandeira? Temos, mas ainda não foi confirmada. Só confirmaria realmente se o mercado conseguir trabalhar acima da máxima dessa semana, que é 98.309, beleza? 98.309. Então aqui nós temos uma situação dúbia na minha visão. Como assim, pessoal? Mercado olhando para cima, nós temos essa giga bandeira que joga o mercado, acredite se quiser, a 116 mil pontos. Tá? Que seria realmente o topo histórico para o BOVA11, consequentemente para o mercado.
Só que, porém, todavia, contudo, entretanto, eu não acredito que esse movimento vai acontecer reto, então eu imagino que nós vamos ter um pivô fazendo uma retração antes disso. E acreditando neste movimento, entendo que o mercado vai retrair até aqui a região dos 95 mil, até a região dos 95, 94, voltar a subir, romper o 98, e aí a gente já tem alvo em 103,64, 106,88, 112,13. Lembrando que no 112,13 a gente fecha esse gap que está aberto desde o carnaval, salvo engano, que é lá no 108,5, beleza? Então bastante atenção, não acho que o mercado vai subir reto, o volume na semana não foi bacana, o mercado subiu com redução de volume, isso é um sinal de topo no mercado. No gráfico diário também, nos indicadores, o ABV não conseguiu acompanhar o movimento, o IFR está para cima, o MACD está para cima e o estoque está fazendo topinho ali naquela região, tá bom? Então esse candle aqui de sexta-feira é sim um sinal de topo. O IFNC trabalhando em alta de 1%, bateu na média móvel de 80, bateu no nosso alvo de fibra no gráfico diário, bateu na LTB que vem desde lá de 120 mil pontos e sentiu, deixou aqui uma baita de uma estrela cadente. Olhando para baixo, tem como alvo 9.927 pontos, beleza? Entendo que esse vai ser realmente o ponto a ser tocado daqui a alguns dias, beleza? O dólar futuro trabalhando na semana, deixa eu colocar aqui a análise semanal, que é para a gente conseguir olhar, né? Então, falando aí do Ibov, pessoal, subindo 3% na semana, o Bova 3%, o IFNC subindo 7,41%, dólar caindo 0,47%. No dólar, realmente, a gente tem ali aquele triângulo, né? Tá bem claro isso daqui no gráfico diário, e ficar de olho que ele está prontinho aqui para romper esse triângulo. Então, olhando aqui no gráfico diário, nós temos um fundo, um topo, um fundo. Caso rompa isso daqui, mira 578, 597, beleza? Beleza. E o índice futuro na semana subindo 2,97, a mesma leitura do Ibov e do Bova 11, tá? Só que aqui no índice futuro nós podemos traçar a retração do movimento e saber qual que seria o alvo do mercado para baixo, tá? Então, fazendo aqui uma retração do topo até o fundo, nós temos como alvo 99.097.951 pontos. Acho que seria extremamente interessante o mercado vir ali naqueles 97,5, que aí a gente está falando algo em torno de 3,60 de queda, que aí bate na média de 200, bate na média de 80, bate na média de 20, deixa um candle de reversão aqui nessa região de 98.000, 97,5, e aí volta para acionar pivô, a dar um alívio nos indicadores, e aí o trem anda aqui, não é brincadeira, beleza? Maravilha. Falando das commodities, boi gordo. Boi gordo, temos um sinal no semanal de topo, além do no diário nós temos aqui o 9,1 de compra. Como vocês já sabem, eu não faço 9,1 contra a média de 20, porque a média de 20 é mais importante do que a média de 9. Então, para mim, isso aqui ainda é uma correção no gráfico diário. No semanal, há uma distância totalmente absurda para as médias, então eu entendo que sim, nós vamos ter um ponto de correção aqui no semanal. Além de que no próprio semanal, se nós olharmos aqui o movimento anterior, nós estamos exatamente em cima do terceiro alvo de fibra do espelhamento no gráfico semanal, que era 289, que para quem segue aqui o canal, sabe que eu já tinha dito que esse seria o alvo a ser batido. Na quinta-feira deixou um padrão de topo, na sexta desceu com vontade. Os indicadores já acusam venda, o volume na venda foi muito alto, então olhando para baixo eu entendo que nós vamos ter uma queda bastante significativa aí no boi gordo, beleza? Olhando para baixo aqui no gráfico semanal, pessoal, tem um espaço aí pelo menos até 263, 242, tá? Falando do milho, mesma visão, foi lá bater o nosso alvo, deixou uma estrela cadente no semanal, muito longe das médias. No gráfico diário, por enquanto é somente uma correção, bateu na média de 9 e sentiu. Ainda não dá pra gente falar de um setup vendedor nem nada do tipo, mas lógico que se perder a mínima essa semana, deixa-se em venda aí no semanal. Falando do ouro no gráfico semanal, chegou a bicar ali o topo anterior, mas não conseguiu confirmar o rompimento. No gráfico diário, veio bater na média de 20 novamente e tomou choque aqui nessa região, está acusando o movimento para cima. E o DI trabalhando em alta de 2% essa semana, belíssimo movimento, cantamos esse movimento inteiro, fechou na máxima na sexta-feira, simplesmente na máxima. E, o esquema é o seguinte, o DI rompendo esse topo anterior, já falo para vocês qual que vai ser o nosso alvo aqui. Ó, nós temos essa LTA, tá? Nós temos essa LTA aqui, que está perfeita aqui no DI.
E olhando aqui no gráfico diário, caso rompa esse topo anterior, pessoal, nós temos aqui um ponto para o DI lá em 5,55, tá? Então muita atenção aí no DI no gráfico diário, tá acionando correria aí no ativo, beleza? Maravilha. Pessoal, como tem muito ativo lá do Telegram para fazer, eu vou fazer, provavelmente lá tem os pedidos das Blue Chips, então eu vou fazendo junto com os pedidos de lá, tá bom? Maravilha, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui todos os pedidos. Cadê? Tá aqui. Então vamos lá, pessoal. Começando ali então pelos pedidos do Rude. Tecnisa 3. Tecnisa 3 no gráfico semanal. O ativo fecha próximo da mínima, fez uma correção na média móvel de 9 períodos, acionou 9,3 de venda, está mirando agora o fundo anterior com alvo lá em 8,14. Pedido do Rafael Vieira, BTOW3. BTOW3 está batendo no fundo anterior, se perder essa região, mira reto aqui neste fundo de 82 e depois 77 e 94. No gráfico diário nós temos aqui um spinning top, mas como todas as médias estão por cima, não acusa ainda um sinal para a gente nem nada do tipo. Sula 11 no gráfico semanal, bateu na média de 9, tomou choque, não conseguiu confirmar ainda o rompimento no gráfico diário, deixou um 9,3 de compra aqui armado para segunda-feira, rompendo a máxima de sexta-feira mesmo, tá? Aí aciona 9,3 na segunda-feira. R-Log no gráfico semanal, o ativo não demonstra nenhuma força, no gráfico diário também não, ao que tudo indica, está vindo fazer teste de novo 16,42. SBSP, Sabesp no gráfico semanal, deixa um sinal, já são 3 semanas consecutivas rompendo aqui, está devendo o fechamento desse gap. Lembra que desde lá de cima eu falei que o mercado ele mirava nesse gap aqui, 44,17, então eu acredito que nós vamos ter o fechamento desse gap. Aí sim, aqui nessa região nós temos uma região bastante propícia para poder realmente o mercado querer esticar. E olhando aqui nas retrações de FIBO, pessoal, na Sabesp, nós temos ali como ponto 41,39. Então se o mercado como um todo pesar, não imagino que ela vai andar sozinha. Olhando para baixo, 41,39. No gráfico diário, ela deixou um lindo engolfo junto com o martelo na quinta-feira, acionou na sexta-feira, quem entrou stop abaixo e tá tudo certo. CNTO3, Centauro, na semana chegou a dar uma reação, mas não conseguiu. No gráfico diário, rompeu o espelhamento, voltou. Agora eu entendo que o mercado dos 2-1. Olha, ele vai estopar quem entrou no espelhamento, que o stop está aqui abaixo de R$24, ou o mercado vai voltar agora para fazer pivô. Veja que ele parou exatamente na região de 61,8. Agora ele volta para romper 26,68, aciona pivô com alvo lá nos 28,32, beleza? Na minha visão, tá mais propenso a esse segundo sinal aí, tá bom? Cosan no gráfico semanal bateu na média de 9 e capote. Temos aqui um 9,3 de venda no gráfico semanal de Cosan. Olhando aqui nesse cenário, perdendo este fundo anterior, nós temos aqui um 9,3 no gráfico semanal, alvo lá em 61,75. E no gráfico diário, nós temos aqui uma espécie de bandeira de baixa, inclusive, né? Mastro, bandeira, fez uma correção com redução de volume, e aqui nós temos essa LTA como ponto de baliza. Perder essa LTA aqui, um abraço, olha lá para o 61,75 com vontade. EQTL3 no gráfico semanal, bateu na média na LTB e tomou chumbo. No gráfico diário, bateu na média de 20 períodos, deixou um PC de venda, acionou, está mirando 20,37. Caso perca, mira o fundo anterior em 19,84. Pedido do Arthur, Prio 3. Prio 3 no gráfico semanal, bateu na média de 9 períodos e na média de 20 períodos, não conseguiu confirmar o rompimento do pivô no gráfico diário. Deixa aqui um 9,3 de venda no gráfico semanal, então muita atenção, a Prio ela anda muito juntinha com o petróleo. Então se a Prio perder esse fundo anterior aqui, nós acionamos um 9,3 de venda no gráfico semanal, e aí o primeiro ponto seria perder 33,88, mirando realmente o fundo lá de 28,75, beleza? Pedido do Felipe, VEG3. VEG3 no gráfico semanal, nós temos aqui um baita de um spinning top, que marca assim uma dúvida de topo, não é um sinal de topo, é uma dúvida,
Olhando para baixo, entendo que o mercado vai querer buscar justamente essa região de topo anterior no gráfico semanal, na região do 71 bola, que é o topo no gráfico semanal. Isso seria um movimento perfeito a ser feito, totalmente perfeito. No gráfico semanal temos divergência no IFR e no gráfico diário, deixa eu abrir aqui com o meu OBV, temos também divergência ali no ABV. Inclusive, se o ABV romper o fundo anterior, faz pivô no ABV da VEG. CSNA 3, nós temos aqui no gráfico semanal o ativo totalmente forte, mirando 21,82, o ativo está imparável. O IFR já está na região de 82,74. Vale frisar que na história da CSN, todas as vezes no semanal que o IFR chega nessa região de 82, acima de 80, o mercado toma um capote forte. Então olha como foi aqui, ó. O mercado tomou um capote, aqui o mercado tomou capote, aqui o mercado tomou capote. Então bastante atenção aí em CSN nesses níveis atuais. Eu não sou comprador nessa região, pelo contrário, olho com olhos de venda, mas somente, lógico, se o ativo demonstrar algum setup nesse aspecto. Local Web, no gráfico semanal, adicionamos o segundo alvo de FIBO. Olhando para cima, nós temos 76,30. O IFR continua no famoso continue comprado, porém o volume não consegue confirmar esse movimento, dando uma redução de volume. Já no OBV, nós temos aqui uma renovação de topo, então está tudo certo. Quem está no ativo não tem motivo para sair ainda, mas é aquilo, deixa o stop na média de 9 períodos e vai conduzindo e está tudo certo. JBS no gráfico semanal, deixa uma baita de uma barra, acionando inclusive o 9.4 no gráfico semanal, caso perca a mínima, que aciona o 9.1 no gráfico diário. Isso aqui vai ser uma conjuntura de fatores que jogam o ativo para baixo, tá bom? Então, o setor de proteína aí, ele tá bem feio no gráfico semanal. Cielo no gráfico semanal bateu na média de 9 períodos, não deixa setup nenhum para a semana que vem. O Alto Pavio demonstra-se uma atividade vendedora. Se perder aqui esses 355, estopa o 9.1 no gráfico diário e mira justamente ali no 322, que é a mínima do ativo lá no gráfico semanal em 3,23, beleza? Beleza. Cogna no gráfico semanal deixa ali um doji, tá? Como está numa região de fundo, numa região de suporte, isso aqui é um doji libélula, mas ele só aciona se realmente o mercado conseguir trabalhar acima de 5,09. Caso contrário, não temos nada aqui. No gráfico diário, continua numa vertente de baixa, inclusive acionou 9,3 na sexta-feira, olhando para baixo 4,75 e se perder, mira ali na região de 4,26, que são fundos anteriores, ok? Vale 3 no gráfico semanal, trabalhando em alta, brigando quase ali no alvo de 69,42. O ativo está com volume, está com IFR, OBV, tudo, então o ativo está indo firme e forte. Eu deixaria meus stops sempre abaixo da mínima do dia anterior e está tudo certo. Prio 3, já falamos. Vivit 4, Vivo, VIVT 4. Nós temos ali um spinning top no gráfico semanal, brigando na média de 80, vale frisar que está na mínima, né? Foi um ativo que ele conseguiu se recuperar, mas realmente apanhou forte no gráfico semanal. No gráfico diário, acionou o 9.1 de compra, o stop de quem comprou tem que estar abaixo de 4,72 e rompendo 44,82, nós temos aqui um fundo duplo no gráfico diário, que na minha humilde visão, primeiro alvo vai ser 44,22 e depois 50 e 44 no mega de 1W aqui no gráfico diário, tá bom? Pedido do Daniel, Magalu, Magazine Luiza, no gráfico diário, deixa ali um candle de dúvida, bem como a sua amiga VEG, que as duas são imparáveis. No gráfico semanal deixa um volume mais fraco, no gráfico diário o OBV já demonstra uma força vendedora, bem como o IFR. Temos aqui um 9.3 de compra, caso rompa essa máxima na segunda-feira, porém a média de 20 continua lá na região dos R$24. Então entendo que temos aí um sinal de lateralização por enquanto, tá bom? Via Varejo no gráfico semanal está indo mirar no topo anterior lá que nós comentamos, 20,76 é o alvo. No gráfico diário ela já vem demonstrando cansaço, principalmente pela quantidade de pavis que ela vem fazendo, então muita atenção nesse movimento. O ABV continua para cima, o IFR continua para cima, incomoda esse volume aqui no gráfico semanal, está muito abaixo da média, então bastante atenção
nisso daí. E vale frisar que o MACD já demonstra ali uma divergência no movimento, tá bom? Que mais? Cogna nós já falamos, pedido do Ericsson, Cielo, Cogna já falamos, Azul 4. Azul 4 no gráfico semanal, está tentando brigar no rompimento de R$27, é muito bom ter fechado acima desse cara, olhando para cima mira em 29,56. Na verdade nem tanto lá, deixa eu refazer esses estudos aqui, vamos lá, sempre fazendo um estudo novo, sem dor de cabeça, tá tudo certo. Olhando aqui no semanal, nós miramos em 28,09, tá? 28,09, passando aqui 29,52, beleza? E nós temos aqui na Azul essa LTA perfeitíssima, respeitando o preço de forma simplesmente espetacular, tá bom? Legal. Hypera no gráfico semanal, bateu na média de 9, não conseguiu passar. No gráfico diário, deu um topo, deu um fundo, deu um topo, deixou um martelo na retração de Fibo. Tá mirando aqui o rompimento desse 32,09 para acionamento de pivô e liberar esse ativo para 34,09. Pedido do Diogo, Valide 3, Valide, né, na verdade. No semanal deixou um candle bem feio. No gráfico diário nós temos aqui um Harami Cross. Para quem quer ir para o pau, quem acredita na possibilidade da empresa e está afim de um stop barato caso este ocorra, rompeu 8,55, é compra no gráfico diário, o stop fica abaixo de 8,28 para inclusive virar vendido se for o caso, né? E mira reto ali na região justamente do topo anterior, na casa dos 9,38, beleza? Na verdade eu seria até um pouco menos ganancioso, colocaria justamente no 9,29. Temos aí uma relação risco-retorno bastante interessante. JHSF3 no gráfico semanal bateu na média de 20 períodos e tomou capote junto de um 7,81. Inclusive deixando aqui o 9,1 de venda. Para mim esse 9,1 não importa. O que importa mesmo aqui é esse pivô de baixa sendo se formado aqui, ó. Nós temos um topo, nós temos um fundo, nós temos um topo cravado no 61,8. Perdeu aqui esse ponto de 7,52, nós temos um pivô de venda. Nesse caso, o stop técnico fica no topo anterior e o alvo fica em 7,06 e 6,77, tá bom? Então, muita atenção aí na movimentação da JHSF para essa semana. B3SA3, Brasil Bolsa Balcão, na semana deixa um candle muito feio, mas muito feio, deixando aí o 9,3 de venda caso perdido. No gráfico diário, acionou o pivô, veio na resistência, não bateu a parcial por muito pouco e deu essa paulada para baixo. Vale frisar que quem entrou no pivô, se perder aqui o fundo anterior de 54,22, aqui tem um acionamento de stop técnico. Lembrando que stop é sempre em fechamento. Chama atenção que o OBV continua renovando o fundo e o volume nessa semana foi bastante significativo, tá bom? Pedido do Alander, AALR3. AALR3, aliar no gráfico semanal. O ativo continua travado, no gráfico diário, idem. Vamos refazer os estudos desse ativo. Nós temos aqui o que? Uma LTB, correto? Nós temos aqui uma LTB e temos aqui uma espécie de LTA também, apesar de que uma LTB e uma LTA precisa de 3 pontos, mas só para nos balizar aqui nesse movimento. Então nós temos aqui um cenário de quê, pessoal? Indefinição. Assista lá a primeira aula sobre estrutura de mercado que tem aqui disponível no canal. É só ir aqui no canal, clicar lá em playlist, ver as aulas disponíveis lá no canal e nós temos lá a primeira aula como estrutura de mercado. Nós só temos 3, alta, baixa ou indefinida. Nesse cenário que nós estamos indefinidos, porque nós não conseguimos renovar fundo e nem renovar topo. Já no gráfico diário, nós batemos na média móvel de 80 períodos, brigou, agora está brigando na média de 20 e a visão continua a mesma. MACD está apontando para venda, o estocástico também e o IFR também. Então o ativo está mais pesado na venda, tá bom? Embraer no gráfico semanal, deixa ali um 9,1 de compra caso rompa essa máxima. No gráfico diário, caso rompa essa máxima, rompa essa LTB, mirando ali 7,50 e 7,94. Embraer parece que está chegando o momento dela de brilhar. Movida
Movida no gráfico semanal, bateu no nosso alvo de FIBO de 20,07. Se eu tivesse no ativo, eu colocaria pelo menos uma parte no bolso. Não bateu no segundo alvo ainda de 21,15. Pode retrair na média de 9 períodos. Porém, todavia, contudo, entretanto, vale frisar que a gente comentou dessa compra aqui embaixo. Então, quem está no trade até hoje já está aí com mais de quase 60% de lucro. Então, é aquilo, deixa o stop no semanal e tudo mais e tá tudo certo para conservar lucro, tá bom? Pedido no Newton, ELET 3. ELET 3 no gráfico semanal, deixando 9.1 de compra, esse 9.1 vai ser bem interessante. No gráfico diário, está batendo a nossa parcial do pivô, que é ali no 3,379, ok? Os indicadores todos apontando para cima, então tudo certo. ELET 6 no gráfico semanal, largando também o 9.1 de compra, mesma visão da ELET 3 e os indicadores também olhando para cima. Carrefour, CRFB3. Deixando no semanal que andou bem feio. Se romper essa mínima, aciona o 9.1 de venda e pode ser inclusive um pré-pivô caso rompa essa mínima de 19,86 e aí mira o ativo lá em 18,67. Então muita atenção aí no caso de Carrefour. Lembrando que Carrefour estava trabalhando em um movimento de indefinição e agora já não é o caso. Agora realmente o ativo ele rompe essa indefinição. Caso confirme esse rompimento, o mercado olha para baixo com mais vontade, tá bom? Mercado Livre, MELI lá fora, Nasdaq. No gráfico semanal, o ativo continua indo firme e forte. Deixa aqui uma estrela cadente. No gráfico diário, o ativo tem como suporte justamente essa região do topo anterior, que foi a mínima justamente dessa semana. Caso rompa para cima, faz um 9.3 de compra. Agora, se perder essa região, o mercado já olha para baixo e tende a mirar justamente aqui nesse fundo de 1.206 dólares. E no gráfico semanal, o ativo continua indo firme e forte. O último grande pivô que nós tivemos aí no MELI, vale frisar que ele no semanal está simplesmente perfeito. Então, olhando aqui no gráfico semanal, o último pivô, nós tivemos um fundo, nós tivemos um topo, nós tivemos um fundo exatamente em 61,8, o mercado rompeu. Para mim, se eu tivesse no ativo, zero. Estopa, tchau, benção, adeus. 261 de FIBO, deixando uma estrela cadente em alvo de FIBO, entendeu? Em alvo de FIBO. Então, nesse caso aí, eu colocaria no bolso mesmo, beleza? E olhando aqui de volta para o Brasil, Pets 3, no gráfico semanal ainda não dá para analisar. No gráfico diário, praticamente veio no objetivo que era realmente no topo anterior. O ativo está no movimento altista, isso é bom, né? E no gráfico diário aqui, o que nós temos? Veio na média de 9, para mim está devendo toque em 17,38, tá bom? Maravilha. Pedidos do Anderson agora. O GPA3 Ultrapar. No gráfico semanal, bateu na média de 9 e olhando para baixo, mira 17,54. E no gráfico diário, acionou 9.1 de venda, tem o fundo anterior como ponto de suporte, mas realmente o que está chamando é ali o 17,59, ok? HGTX, Cias Hering, companhias Hering, no gráfico semanal, vem ali do 9.1 de compra. No gráfico diário, esse rompimento de 18,70 seria muito interessante, porque liberaria o ativo para ir testar novamente a região de R$20 e R$21. Lembrando que no semanal o ativo tem totalmente viés comprador com alvo em 21,10, 23,58, 27,59, beleza? Beleza. CCRO3, no gráfico semanal, porrada firme para baixo. No gráfico diário, inclusive bateu nosso alvo, né? Quem tá lá no grupo fechado recebeu na planilha lá de operações que aqui era uma operação de venda na CCRO e já bateu inclusive a nossa parcial. Olhando para baixo agora tem lá o 12,04 como ponto final. Os indicadores continuam vendidos no ativo, beleza? Lame 4, lojas americanas, muito feia. Olhando para baixo, mira média de 80 no gráfico semanal, 25 e 23. E fazendo aqui um estudo de retração de Fibonacci do movimento todo, nós temos aqui o que, pessoal? Bateu exatamente no 50% de Fibo. Aqui seria um ponto interessante para se segurar, porém, como vocês sabem, eu sou amante do 61,8. Olhando para baixo, realmente mira 22,98, beleza? Minerva,
Minerva no gráfico semanal fecha na mínima, que andou muito feio. Se perder ali, aciona um 9.3 de venda, né? E perdendo 10,81, mira 10,13, média de 200 no gráfico semanal, tá bom? Pedido do César, Magazine Luiza, nós já comentamos. Pedido aqui está como lista 125, desculpa não saber teu nome. Ecor 3, Ecor Rodovias. Perdeu o fundo anterior, está na média móvel de 200 períodos. Pessoal, é o seguinte, Ecor Rodovias ela precisa reagir agora. Porque se ela não reagir, ela mira 8,94. Então, situação bem delicada para a Ecor Rodovias. Engie Brasil, no gráfico semanal, batendo na média de 9 períodos, ficar de olho para o eventual 9,3 de venda. No gráfico diário, o ativo está cansado, já são alguns dias de briga ali, muito pavio. Então, muita atenção nessa mínima de 40 e 63, beleza? Sapri 4, Sanepar. Sanepar acionou 9,3 de venda, mira agora 5,01. No gráfico diário, para mim esse alvo vai ser batido, respeitou essa LTB aqui mais uma vez. E o esquema é o seguinte, se perder essa LTB aqui, mira esse... Na verdade não tem gap aqui, né? Ele foi fechado. Seria realmente a região de 4,86 ali, tá? Vulcabras, Vulc 3. Vulcabras bateu no nosso alvo de FIBO, vale frisar que a gente comentou desse alvo desde aqui de baixo, coloca no bolso 45% de lucro. Ou deixa o stop na mínima do semanal e tá tudo certo, belíssima operação. Brasil Agro, Agro 3, Brasil Agro batendo na resistência, é o seguinte, se eu tivesse nesse ativo, eu zeraria a posição. Por quê? Congruência de FIBOS, tentou romper e devolveu. Se esse papel perde essa mínima aqui no semanal, vai ficar muito feio. No gráfico diário nós temos aqui um sinal de topo, então muita atenção. Não, na verdade ainda não é um sinal de topo, porque nós não temos candles com mínimas e máximas descendentes, tá bom? O MACD já perdeu força e FR já está olhando para baixo, o estocástico também. O único que está segurando aqui é o OBV. E na banda deixou um fecha fora, fecha dentro. Então, se a Agro 3 perder essa mínima, aciona aí um setup com alvo lá, pelo menos no topo anterior, que é justamente ali na região de 21,93, tá bom? Maravilha. Marfrig no gráfico semanal também fechando na mínima, deixando 9,4 de venda no gráfico semanal, muito feio. E no gráfico diário, perder essa região aqui, o mercado mira esse fundo anterior, que eu acredito que vai perder, e vem testar aqui o 13,57, que ficou devendo da última vez. Tá bom? Rumo no gráfico semanal, tentou uma reação sem sucesso. No gráfico diário, tá ali trabalhando nas mínimas, tá mirando de novo o 17,74. Então tá bem feio a Rumo aqui no gráfico semanal e diário. Pedido do Natanael, Via Varejo, nós já falamos. IMC Meal 3. IMC no gráfico semanal, bateu na média de 9 períodos, não conseguiu andar. Deixa ali um 9,2 de venda, caso perca essa mínima no gráfico semanal, ok? Se perder essa mínima aqui no gráfico semanal, deixa um 9,3 de venda. Porém, contudo, entretanto, no gráfico diário deixou um doji no encontro entre LTB e LTA, deixou um martelo na sexta-feira. Por enquanto ainda não demonstra força, o ABV não está conseguindo andar e tal. Mas esse ativo, se ele conseguir performar bem num dia de causa aí na bolsa, vale ficar de olho nele, tá bom? O que não ajuda são os indicadores. O OBV não está comprado, o estocástico também não, o MACD também não, o IFR está fraco. Então realmente o ativo está bem abandonado no momento, tá bom? Pedido aí do Paulo, pediu Ethereum e Bitcoin. Ethereum, vamos lá, cadê? ETHUSD, não, eu gosto de analisar ele da Bitstamp. ETHUSD, tá aqui, Ethereum. No gráfico semanal, Ethereum teve uma compra linda aqui, né? Veio testar o fundo, deixou um spinning top, rompeu, foi compra, rompeu essa LTB aqui, o ativo dispara, né? Rompeu esse alvo aqui, dispara. Pessoal, me dê licença por um segundo que a minha mãe está me ligando. Nunca deixe de atender a sua mãe.
Prontinho. Muito bem, minha senhora, está muito bem. Pessoal, é o seguinte, Ethereum no gráfico semanal deu um Mega W, acionou esse Mega W, e é o seguinte, no gráfico semanal, primeiro ponto aqui, para mim isso daqui está sendo uma correção, né? Fez a pernada, corrigiu na média de 20, acionou um PC de compra. Olhando para cima, para mim, 489, vai passar daqui, que é justamente essa resistência anterior aqui, ó, tá vendo? O mercado brigou justamente nesse cara aqui, e olhando para cima agora nós miramos 832 dólares, acredite se quiser, no gráfico semanal, beleza? E olhando para FIBO aqui, nós temos aqui 1 GB de um fundo duplo que mira exatamente lá. Ó, a nossa querida Fibonacci agindo com perfeição nas criptomoedas. 819 dólares é o alvo da Ethereum. E no gráfico diário aqui nós tivemos um pivô, tá fazendo aqui topos e fundos ascendentes, para mim 489 é questão de tempo. E o USD, BTC, USD, nós temos aqui no gráfico semanal. Deixa eu dar uma limpada. Olha aqui que cada linda no alvo de FIBO. Ó, fundo, topo, fundo, rompeu, fez pullback e foi. Pau. 13.380 dólares. Estava até marcado aqui. Que lindo. Fibonacci é espetacular. Fibonacci é espetacular. E olhando aqui no semanal, o que nós temos? O que nós temos? No gráfico semanal, o mercado está mirando na minha humilde visão 13.880. Passou daqui, topo histórico no Bitcoin em 19.666. Para quem não conhece a história, eu comecei no mundo de investimentos no Bitcoin. Eu comprei Bitcoin ali na época de 2011, 2012, quando estava começando a história do Bitcoin aqui no Brasil. E pelo mercado Bitcoin, peguei ele a muito barato ali na época, muito barato mesmo, e consegui surfar o movimento como um todo. Então foi realmente muito bacana o movimento ali do Bitcoin, né? Foi realmente quem me fez a primeira grande operação. Mas de lá para cá eu não operei mais, tive uns problemas, fiz muita burrada e acabei não operando. Mas é um ativo muito técnico, vou voltar a operar Bitcoin. No gráfico do IFR tá muito sobrecomprado. Olhando para baixo aqui, médias, né, pessoal? Primeiro ponto aqui, 12.500 e depois 12 mil dólares. Beleza? Beleza. Maravilha. Eu gosto desses pedidos mais específicos. Pedido do Rodrigo Lopes, Raia Drogazil, RADL3. No gráfico semanal, o ativo bateu no topo anterior e devolveu, um candle feio no gráfico semanal. No gráfico diário, nós temos aqui uma tentativa de topo, não conseguiu ir, vale frisar que acionou 9,4 de compra. O stop está abaixo de R$25 e tem que stopar mesmo se perder. Por quê? Porque se perder isso daqui, perde a média de 20 e aciona 1 GB de um topo duplo aqui no gráfico de RADL. BB Seguridade, BBSE3. Veio bater na resistência, virou a média no gráfico semanal. Não acho esse 9.1 interessante, porque tem aqui um caminhão de médias por cima. E no gráfico diário fez um pullback perfeito. Olhando para baixo, mira ali a região das médias e tudo mais. Pedido do Diego, Trisul. Trisul deixando 9.1 no gráfico semanal. Rapaz, tá feio aqui, hein, meu? Perdeu isso daqui, 9.1 no gráfico semanal. Tem que ficar de olho nessa média de 200 aqui no gráfico diário, que pode ser um empecilho para essa operação fluir. Mira reto aqui nesse 10,38, que é justamente na média de 80 ali no gráfico semanal, tá bom? Pedido do Lucas, STBP3, Santos Brasil. No gráfico diário, rompeu o pivô, tranquilo, o stop tem que estar bem colocado ali, tudo certo. No gráfico diário está mirando 4,66. No gráfico semanal ainda tem um espacinho para ir para a média de 9 como um ponto de correção. CA no gráfico semanal bateu nosso alvo perfeito, corrigiu em cima de 61.8 e deixou uma correção linda, perfeita e sensacional. Acertamos a alta, acertamos a correção e agora provavelmente vamos acertar a nova alta. Deixou aqui um 9.4, acionou o PC de compra, região de suporte, isso aqui é um pimbar, para mim agora está mirando 14,19. Lindo demais esse movimento dela. Cielo, nós já falamos, BKBR3, Burger King. Bateu na resistência na LTB e tomou capote no gráfico diário, deixou um candle muito feio. Tá mirando aqui os fundos anteriores e essa LTA aqui, beleza?
Essa LTA acho que dá para marcar aqui, né? Fica bacana. Essa LTA seria o próximo ponto, tá bom? Saraiva é 4, né? Saraiva trabalhando na mínima do semanal, novamente ali na região de 0,58. Quem acompanha aqui o trabalho sabe que eu já tinha dito que se perdesse essa região aqui de 0,64 eu mirava aqui de novo. E é o seguinte, o cara mais arrojado, pô, tô com coragem, tenho uma grana que eu tô a fim de arriscar e aceito o stop, cara, é o seguinte, isso aqui é um pin bar numa região de fundo, rompeu isso daqui, compra stop abaixo para largar na média, entendeu? Mas é uma operação ultra power arriscada, fato. Enalta, antiga Queiroz Galvão, bateu ali na resistência, deu capote no gráfico diário, acionou o pivô, tá? Acionou o pivô, acionou o ombro, cabeça a ombro, o stop tem que estar aqui abaixo de 10,18 e é isso aí, olhando para cima, 11,76. Como é que estamos os indicadores? IFR comprado, MACD não está tão comprado, nem o estocástico, o OBV está olhando para cima também. Vivo, nós já falamos, Sula 11 nós já falamos. Pedido do Eduardo, AMBP3. AMBP3 perdeu o fundo anterior, não tem como projetar algo aqui no gráfico semanal, o ativo perdeu o fundo, tá? Olhando aqui no gráfico diário, nós temos um topo, nós temos um fundo, o mercado perdeu e confirmou, alvo 23 e 28, beleza? CIA nós já falamos, CRPG5, é a com gás, né? Não, Cristal, caramba, eu nem sabia que existia essa empresa. No gráfico semanal, tá mirando a cabeça do pivô aqui, temos aqui uma LTB, tá? Nós temos aqui uma LTB, vamos ajustá-la, tá aqui, ó. Nós temos aqui uma LTB, tá mirando nela, e se rompê-la, nós temos aqui um pivô, topo, fundo, topo. Rompeu 24,69, que é o encontro da LTB, é pivô, alvo 30,73. Mas por enquanto ainda não dá para pensar nisso, beleza? Gafisa no gráfico semanal de lado, no gráfico diário também de lado. Chama atenção somente para o OBV que está comprado, o estoque está comprado, o MACD ainda não, o IFR também está comprado. Então muita atenção ali na Gafisa, ela está com uma carinha de acumulação aqui, tá bom? Iguatemi no gráfico semanal deixou 9,1 de compra armado, mas está numa região de cogestão, então eu não gosto desse movimento. Ela está numa região de suporte aqui. No gráfico diário, ela acionou um pivô aqui, né? Fundo, topo, fundo. Rompeu. Tem alvo para bater em 35,26. Inclusive está fazendo um pullback aqui, deixando um 9,3 de compra no gráfico semanal. Rompeu aqui 9,3 de compra. Alvo 35,26, 36,52. Leve 3. No gráfico semanal, bateu o primeiro alvo daquela cunha descendente, olhando para cima, 19,77, ok? Prio, já falamos, e Tegma 3 no gráfico semanal, bateu o segundo alvo de Fibo, deu o choque para baixo, veio bater aqui no 161, justamente no topo anterior. É um ponto de suporte, é um 9,1 de venda caso perca, eu não venderia esse ativo aqui, na minha visão ele está fazendo solamente uma correção, tá? Entendo que ele está fazendo uma correção no movimento anterior. Então ele pode vir aqui 22,76, 22,32, 21,87. Muito parecido com o caso da CIA. Pedido do Edmar, positivo, pose 3. No gráfico semanal, nada, e no gráfico diário também não. Pedido do Marcelo, Even, na verdade, né? No gráfico semanal, acionou 9,1, devolveu. No gráfico diário, acionou aquele pin bar, veio visitar a região de stop, não pegou stop, por quê, pessoal? Stop em fechamento, deixou o martelão na sexta-feira. Agora os olhos se viram justamente para o rompimento desse 9,1 aqui e vim buscar de novo 12,77. LPSP3, Santos Brasil no gráfico semanal, totalmente de lado, no gráfico diário, deixando um engolfo de alta aqui numa região de suporte. Estava ali numa região de suporte, deixou um candle interessante, rompendo isso daqui, aciona 9,1 de compra, mirando justamente lá no topo anterior na região dos R$6. CSMG3, Copasa. No gráfico semanal bateu o fundo anterior, no gráfico diário deixou um martelão, é um pin bar nessa região, acionou, bateu na média de 9. O stop tem que estar abaixo de 45,50, é o tipo de trade que a pessoa tem que colocar pouco, porque é ultra arriscado.
né? E deixou aqui um setup de continuidade de venda caso perca essa mínima na semana que vem. Sabesp, já falamos. Lojas Renner, no gráfico semanal, bateu na parcial, veio bater ali na cabeça do pivô. No gráfico diário, nós tivemos um martelinho ali na região de topo anterior, rompeu. Tá numa briga forte aqui, tem a média de 80 e 200 por cima e a média de 9 e 20 por baixo. Então tem que esperar realmente o que o mercado vai se decidir. Gafisa nós já falamos, Vivo também já falamos. Valide também já falamos. Pedido do Gustavo, Home 3. Home 3, no gráfico semanal, bateu no topo anterior e deixou um baita de um candle. Na minha visão, aqui em cima era ponto de realização de lucros. No gráfico diário aqui, o ativo veio brincar de novo na média de 9 períodos. Se romper para cima, 9,3 de compra, verdade. Tem a média de 20 aqui como ponto de stop e boa. É isso aí, ok? Que mais que nós temos aqui? Itaúsa, ITSA 4. Bateu na nossa parcial, deixou uma estrela cadente, está com cheiro, cara e focinho de correção, pelo menos até o topo anterior ou até a média, beleza? BBDC3. BBDC3 é a mesma coisa, bateu no alvo 1, bateu na média móvel de 200 períodos, bateu na resistência no topo anterior, olhando para baixo, o topo anterior. Petro 4, Petrobras, no gráfico semanal, bateu na média de 9 e respeitou média de 9 e média de 200 no gráfico diário. Acionou 9.1, deu parcial, deu pivô, confirmou pivô e agora está fazendo uma correção. Pelo menos por enquanto é somente uma correção. Todos os indicadores continuam comprados. Pedido do Cáusio, Shu 4. Shu 4 no gráfico semanal. De lado já são algumas semanas, no gráfico diário, idem. O ativo realmente está sendo muito brigado aí entre essa região de 13,67 e o fundo ali na região de 11,50, tá? Cielo nós já falamos, Itaúsa já falamos, Petrobras já falamos e Embraer também já falamos. Pedido do Paulo, Even já falamos, companhias Hering já falamos, lojas americanas também já falamos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever, ativa o sininho aqui embaixo, entra no grupo aberto, tá aqui o link na descrição, entra lá no grupo fechado e vamos que vamos, time. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, paz, prosperidade, sucesso a todos nós, valeu!